Olá, boa noite. Então tá, gente, vamos começar então a nossa live, tá? É sempre um prazer a gente estar fazendo essa interação, conversando. Eu adoro falar aqui, né? Eu até falo demais. Às vezes eu tenho que me segurar porque eu não paro de falar. E hoje, então, quem eu convidei para vir aqui à nossa casa, ao Embryos, foi a nutricionista Daniela Bucco, que eu já conheço há muito tempo, né? Verdade. A Dani é nutricionista aqui em Bento Gonçalves, no interior do Rio Grande do Sul. Boa noite para todos, é um prazer imenso estar aqui no Embryos com a doutora Ângela. E eu espero poder contribuir um pouquinho com o meu conhecimento sobre dieta e fertilidade. Então sejam todos muito bem-vindos. E assim, eu quero reforçar por que eu te chamei, né? Tá. Por que eu te convidei. Porque a gente se conhece há bastante tempo e em setembro a gente fez uma jornada da Tentante aqui no Embryos, né? Foi a inauguração desse auditório onde a gente está agora. E a Dani deu uma aula, e essa aula que ela deu aqui na jornada da Tentante, que eu acho que eu nem te falei sobre isso, foi o maior sucesso, né? Porque tu foi super objetiva e prática. Eu acho que quando a gente fala de alimentação tem que ser isso também. Prático, porque não adianta a gente ter lá um monte de listas e a gente não sabe nem como se comportar com ela, tá? E qual é a importância, então, hoje da gente estar falando de dieta? Eu costumo falar, assim, eu tenho bem claro isso, quando eu estava na faculdade, a gente não tinha uma valorização tão importante dos hábitos, né? A faculdade de medicina, ela foca realmente no tratamento, pelo menos na época em que eu me formei, que eu estou formada há 16 anos, a gente focava, os professores, os estudos eram muito focados no tratamento das doenças, né? E a prevenção estava começando a ser um foco, né, das faculdades de medicina, e a alimentação, eu vou te confessar que era uma coisa assim, que quando eu ouvia falar sobre alimentação, para mim era uma coisa muito que soava a minha mãe falando. Tu tem que te alimentar bem, tu tem que te alimentar bem. E hoje, quase 20 anos depois que eu me formei, eu vejo como isso está forte e como isso tem verdade, né? O quanto que a gente tem que se cuidar, porque uma alimentação inadequada está associada à doença cardiovascular, a maior surgimento de câncer, né? A maior chance de depressão e também a infertilidade. Então hoje é isso que a gente vai falar, né? O que a gente vai fazer para aumentar a nossa fertilidade e como é que a gente tem que se comportar, olha o que eu vou falar, como é que a gente se comporta diante dos alimentos, né? Porque eu fico pensando, tu chega num restaurante, tu chega no supermercado, tu tem que raciocinar, tu tem que fazer um exercício, tem que ser inteligente na hora de comprar também. E o que os estudos falam para nós, né? Então é isso que a gente vai falar hoje. Então, como é que a gente se comporta, especialmente quando a gente está tentando engravidar, e apesar de vocês estarem aqui assistindo uma live no Embryos, né, o nosso objetivo é aumentar a taxa de gravidez de toda paciente, de toda mulher que começa a tentar engravidar, mesmo aquela que não vai ter dificuldade, porque aquela que tiver dificuldade, talvez só se alimentando ruim, isso já possa ser um problema, uma dificuldade, que é o que os estudos vêm mostrando, né? Isso aí. Então, Dani, me conta. A gente ouve falar muito sobre a dieta da fertilidade, certo, né? Então a gente imagina, né? O paciente pode imaginar, a mulher que está tentando engravidar pode imaginar, assim, a dieta da fertilidade, uma cesta com os alimentos, né? Isso. Então, assim, o que é o importante, né? Onde é que eu vou buscar os nutrientes para... Claro, isso não é da tua alçada, mas é o que me interessa, né? Onde é que eu vou buscar os nutrientes que vão aumentar a qualidade do meu óvulo, a qualidade da minha ovulação, a qualidade do espermatozoide do meu marido, né? Então, assim, o que a gente faz? Como é que a gente tem que se comportar? Qual é a dieta da fertilidade? Então, vamos lá. Primeiro eu quero comentar um pouquinho sobre a alimentação dos dias atuais, né? Então, como é que a população se alimenta? Com um consumo de alimentos ultraprocessados, assim, muito grande. Esses alimentos são ricos em sódio, são ricos em gordura saturada, são ricos em açúcares, são baixos em fibras e micronutrientes. Isso faz com que o organismo ele fique em desacordo com tudo, né? Então,
isso gera inflamação, tanto em pessoas obesas ou com sobrepeso, e também naquelas que têm um peso normal. E esse é o pega-ratão. A gente fica com a sensação que é o obeso que vai ter dificuldade para engravidar. Claro, a obesidade digamos assim, dentro de tudo isso, a obesidade é o principal. Eu tenho que me manter no peso adequado. Mas a gente fica com a sensação de que o magro, ele não vai ter dificuldade para engravidar, independente do que ele comer, porque ele é magro. E isso não é verdade. Não é. Muitas evidências têm mostrado que mulheres com baixo peso têm taxas de fertilidade pequenas. Exatamente. Né? E também, né, a questão do sobrepeso e obesidade, com toda a inflamação que é gerada, também acaba prejudicando essa questão das taxas de gravidez. Então, o que eu acho principal é combater a inflamação, tá? E nesse sentido, a dieta do Mediterrâneo, ela vem muito bem, né? Muitos estudos têm mostrado que ela é muito benéfica. Mas o que seria essa dieta do Mediterrâneo? É uma dieta anti-inflamatória, rica em ácidos graxos insaturados, então o consumo de azeite de oliva, de gorduras poliinsaturadas do tipo ômega 3, e às vezes situações simples como mudar o óleo de cozinha, né? Então assim, a pessoa deixa de ingerir o ômega 6, que é muito inflamatório, do óleo de soja, do óleo de girassol, do óleo de algodão, e passa a usar o azeite de oliva no preparo da sua comida. Então eu tenho muitos questionamentos no consultório. Mas eu posso cozinhar o azeite de oliva? Eu posso levar ao fogo? Sim, até 220 graus ele se mantém estável na gordura monoinsaturada, e a gente consegue com isso, além de aumentar o consumo desse ômega 9, que é benéfico, reduzir a taxa do ômega 6 ingerido, que é muito inflamatório. E outros alimentos também, como abacate, as oleaginosas, né? Dá para incluir ali a questão dos micronutrientes, a vitamina E que tem nessas oleaginosas, que é antioxidante. Então, nesse sentido, a dieta do Mediterrâneo, ela mostra bastante essa questão da troca da gordura, né? Então, uma baixa ingestão da gordura saturada e ômega 6, né? E um aumento do ômega 3 e do ômega 9. Perfeito. Tá? Tirando essa questão de gorduras, né? Tem a questão dos açúcares. Então, um baixo consumo de carboidratos refinados e açúcares simples, e um aumento no consumo de fibras, né, que tem toda a questão intestinal associada, que depois a gente vai comentar um pouquinho, né? Mas isso eu acredito que resumiria essa dieta do Mediterrâneo. Tá, perfeito. Pegando esse gancho, então, da dieta do Mediterrâneo, ano passado, em 2018, saiu um estudo, assim, que deu o que falar, que era o seguinte: a gente tinha 300 pacientes, em torno de 300 pacientes realizando fertilização in vitro, todas elas magras, tá? Com índice de massa corporal menor do que 25 ou 30, pegavam sobrepeso ali. E foi oferecida a essas pacientes a oportunidade e um roteiro de dieta com só a dieta do Mediterrâneo mesmo, tá? E o que eles identificaram? Que as pacientes que aderiram à dieta de verdade, porque tu pode prescrever uma dieta e o paciente não ser aderente por uma série de motivos, e que essas vezes, muitas vezes é a crítica e a queixa do paciente, né? Ok, eu fui na nutricionista, ela é ótima, ela sabe muito, mas não adianta, o que ela me deu para eu me alimentar não se encaixa na minha rotina do dia a dia, né? Então isso fica meio, fica meio ao vento. E foi isso que o estudo mostrou também, né? A aderência do paciente em processo de fertilização in vitro e fazendo então essa dieta do Mediterrâneo. O que o estudo mostrou? Que quando as pacientes realmente eram aderentes à dieta, que seguiam à risca a recomendação, essas pacientes engravidaram mais de 30% a mais, né? Uma taxa, enfim, proporcional, 30% mais do que aquelas pacientes que tiveram baixa aderência. E esse estudo, assim, foi muito comentado, né, no meio científico, e agora, no Congresso Europeu, que inclusive eu fui em Viena, teve um outro estudo que foi bombástico, né? Esse estudo mostrou que as mulheres que comiam pelo menos uma refeição de fast food por semana tinham menores taxas de gravidez natural. Era gente tentando engravidar,
Se comesse mais fast food na semana do que uma refeição, uma porção, né, ela diminuía a chance de gravidez, né, provavelmente associado ao carboidrato, né, alto índice de carboidratos e gorduras insaturadas, né, saturadas, desculpa, né, e aí, pegando o gancho da aderência da dieta do Mediterrâneo, eu queria fazer um exercício contigo, que é uma dificuldade que eu tenho também, né, eu não tô mais querendo engravidar, já tenho meus 2 pitocos, né? Mas, assim, é uma dificuldade que eu tenho, tá? Vamos fazer um exercício. Eu estou tentando engravidar, certo? Tá? E aí eu entro no supermercado, certo? Tá? Eu vou visualizar o supermercado que eu vou, tá? Primeiro corredor. Extrato de tomate, molho pronto, enlatados, milho, ervilha. Eu passo reto ou eu pego alguma coisa ali? Eu passaria reto. Ok. Perfeito. Passaria reto. Passaria reto. Tu vai buscar o tomate lá na gôndola. Isso. E se for sem agrotóxico, melhor. Exato. Isso é outra coisa. Tem mais estudo também mostrando que homens que se alimentaram com frutas e vegetais sem agrotóxicos têm um parâmetro do espermograma melhor do que aqueles que se alimentam com produtos não orgânicos. Estudo científico na área de reprodução. Isso. E aí, não sei se tu quer continuar no supermercado. Pode falar, eu vou passar corredor por corredor e eu vou te pegando. Então tá. O que acontece? Falando um pouquinho em enlatados e agrotóxicos, eu penso muito no intestino. Perfeito. Tá? Porque o que acontece? A gente tem mais bactérias no intestino do que células no corpo. Então a gente tem que dar uma atenção especial pro intestino. E isso para diferentes objetivos, seja emagrecer, seja engravidar, uma série de coisas. Então, se a gente tem um estilo de vida ruim, inatividade física, consumo de álcool, consumo de fast foods, açúcares, enfim, a gente está alimentando bactérias ruins e não boas. Perfeito. Essas bactérias ruins, elas vão fazer um aumento da permeabilidade intestinal, ou seja, o nosso intestino ele tem que ter uma barreira assim e a barreira fica assim. Então a gente começa a absorver agrotóxico, o alumínio do enlatado, Perfeito. Né? O mercúrio que vai ter no atum, por exemplo, né? Então a gente começa a absorver, sei lá, o arroz, o arsênico que tem no arroz, o cádmio, que é um metal tóxico, ele é usado para o branqueamento do açúcar, por exemplo. Então a gente começa a absorver tudo isso e isso se torna maléfico para diversas situações da vida, né? Então aqui a gente está falando da fertilidade, então também. Tá? Então, essa questão dos agrotóxicos, sim, é importante, e os enlatados eu passaria reto. Perfeito. E o que eu acho importante, né, eu não me recordo de eu ter visto estudos falando sobre agrotóxicos e o óvulo propriamente dito, mas sobre a qualidade do sêmen, isso é bem marcante, né? Eu já tive paciente que aqui a gente está numa região, então, que produz, né, que cultiva uva, isso. Né? E eu já tive paciente que eu solicitei que a gente fizesse um novo ciclo de tratamento de fertilização in vitro longe do período da safra, né, onde ele utilizava mais. Olha que legal. E assim, pode ser uma situação até, né, bom, foi um caso só, mas fato é que a gente viu que teve uma melhora do comportamento desses espermatozoides dentro do laboratório, né, então isso é importante, né. Mas, de novo, a gente fica... Eu venho, então, de uma formação... Ok, não é tanto tempo assim, mas, assim, é um pensamento, a gente tem que mudar. É uma chave que a gente tem que ligar de realmente fazer escolhas inteligentes na hora do supermercado. Exato. Né? O orgânico, talvez, ele é mais caro, né? Mas ele é mais caro por quê? Porque teve um investimento maior também daquele produtor, né? Que se preocupou com isso e não adianta, né? A gente quer alguma coisa melhor, infelizmente, né? Funciona assim. Então, isso eu acho super importante, né, das lives. Qual é a importância? Às vezes, eu falei pra vocês, né, que às vezes me dá uma coisa na hora de fazer, e aí no dia seguinte vem as minhas pessoas ai, que bom, tava ótimo. Por quê? Porque isso é disseminar conhecimento. Exato. Isso é muito legal,
né? Isso é disseminar conhecimento e deve ter nutricionista assistindo, deve ter médico assistindo, né? E a gente tem que disseminar isso. Exato. Enfim, então a gente tá aprendendo, eu tô aqui aprendendo um monte contigo também. Tá. Delícia, tá? Bom, Vamos lá. sigo no supermercado. Tá bem, vamos lá. Cheguei na prateleira do azeite, Certo. tá? Tá. O que eu compro? É o que tu falou. Por que eu tô falando isso? Porque na minha cabeça, Tá. o azeite de oliva é pra salada, é pra colocar em cima, enfim, de uma comida mais elaborada, né? Não. O que a gente faz? Não. Como é que eu aproveito o azeite de oliva pra ir com tudo Pra em que cima? finalidade? Pra que finalidade? E pra, assim, eu quero fazer a dieta do Mediterrâneo, eu tô querendo ter o meu bebê. Como é que eu uso? Isso. Porque senão fica tudo meio no virtual, Sim, né? entendo. Fica tudo meio no... Tá, então Então vamos lá. usaria sim azeite de oliva para cozinhar os alimentos, exceto, por exemplo, para temperaturas de forno, tá? Que vai acima de 220. E aí, o que a gente escolhe? Aí é controverso. Coco. É controverso. Então, o que acontece? O óleo de coco, ele é 91% saturado, tá? Então, tem muitas nutricionistas e médicos, enfim, que são amantes do óleo de coco. Eu já não sou muito. Olha só. Não sou muito. Tá, e qual é a tua justificativa? Pela gordura saturada. Então, o que é gordura saturada? São as gorduras de fontes animais, Perfeito. mais o óleo de coco. Tá, O óleo de coco é o único alimento vegetal que é bastante rico em gordura saturada. Mas em temperaturas de forno, não tem como fugir muito disso. Entendi. Porque o que se usa? Manteiga, que é gordura saturada, o óleo de coco, que também é, o óleo de soja, que é o ômega 6, que eu acho que Mas que não entre é o óleo legal. de soja e uma manteiga, Eu prefiro a manteiga. ainda. a manteiga, Isso, claro. Isso, prefiro a manteiga. Eu tenho digamos assim, é meio intuitivo pra mim Isso. que a manteiga é melhor do que o óleo. Na verdade, é bem intuitivo pra mim que qualquer coisa é melhor do que o óleo. Isso, e a soja, soja, tem a né? questão da questão transgênica também, né? E até para falar um pouquinho sobre ômegas, né? O que é, às vezes a pessoa fala, mas o que é ômega, né? Então, a gordura é uma cadeia de carbono, então quando a gente estudava lá química no colégio, tem as ligações simples e duplas nas cadeias de carbono, os ômegas são as ligações duplas dessas cadeias, né? E a gente deveria ter uma ingestão de ômega 6 mais ou menos umas 20 vezes menor do que a gente tem hoje em dia. Tá? A gente tem um consumo assim, para cada ômega 3, 20 ou 30 ômega 6 que a gente ingere. O ideal, a proporção deveria ser 1 para 5. Tá? Então isso é potencialmente inflamatório. Tá? Então eu não usaria os outros óleos vegetais. Todos os outros eu não usaria. Existe o canola que é controverso. Eu digo que ele é controverso por quê? Porque ele tem uma baixa quantidade de gordura saturada, ele tem um pouquinho de ômega 3, né? Ele seria um óleo legal, mas ele pode ser transgênico. Porque canola não existe nas plantações, existe o óleo de colza, e aí ele é modificado. Então não existem estudos ainda para saber se é bom ou se não é. Gostaria de dizer que é bom, porque a composição dele é legal. Mas... Então, o teu preferido, estou tentando engravidar, o teu preferido seria o azeite de oliva, para não muito altas temperaturas, e se for pro forno ainda, seria manteiga. Seria manteiga. Ou óleo de coco. Ou óleo de coco. Até porque às vezes ele dá um saborzinho legal, né? Então, Isso considerando que ninguém vai fazer fritura, né? De imersão, né? Uma batata frita e tal, até porque vai gastar muito azeite de oliva, né? Que é mais caro. Tá. E o azeite de oliva prensado a frio, acidez menor do que 0,5, tá? Também é legal. E sempre olhar a rotulagem, porque às vezes algum mais barato vai ter mistura com outro tipo de óleo, né? Então, interessante. Tá? Interessante. Tá. Cheguei na padaria. Então, voltado carboidrato. Carboidrato. Né? Nossa, inflamação pura, né? Isso. Na veia. Isso. Né? Inflamação pura. Tá. E aí também eu lembro da síndrome dos ovários policísticos, Perfeito. né? Então, o que é a síndrome dos ovários policísticos? É um distúrbio no metabolismo da insulina. E a gente tem que evitar fazer picos glicêmicos, tá? Então, e o que é interessante também? Não demonizar todos os carboidratos. Perfeito. Tá? Porque, vamos falar de novo da uva.
vamos pensar num suco de uva integral orgânico, tá? Riquíssimo em resveratrol, que é antioxidante, porém, com um nível de frutose alto, que é carboidrato. Mas aí o paciente tem que se privar? Acredito que não. Então a gente tem que saber combinar os alimentos. O que eu explico para as minhas pacientes no consultório, tanto homens quanto mulheres? Quando a gente ingere o carboidrato, a gente tem que saber reduzir esta carga glicêmica. Ou seja, se a gente ingerir fibra, ou proteína, ou gorduras boas, junto com o carboidrato, a gente reduz a carga glicêmica. Exemplo, um copo de suco de uva com umas nozes, ou uma castanha. Isso vai fazer um retardo de esvaziamento gástrico e o pâncreas não vai ter que liberar tanta insulina para metabolizar toda aquela glicose. Então é inteligente. Ou então, uma colher de chia, uma colher de aveia. Eu ensino meus pacientes também a fazer o sagu de chia. Coloca a chia dentro do suco de uva, aquilo aumenta de volume e fica um saguzinho saudável. Que mais? E a proteína. Então, por exemplo, utilizar um copo de suco de uva com, sei lá, uma fatia de ricota, que é a fonte de whey protein, eu acho que é interessante também. Então eu utilizo isso para as pacientes que querem engravidar, para os pacientes que querem emagrecer, para os pacientes com uma glicemia de jejum alterada, porque dá certo para todo mundo. Sim, tá? É escolher o carboidrato. Exatamente. Escolher o carboidrato. Exatamente. Mas aí aquele pão branco, né? Aquele pão francês, ele é delicadinho, assim. Isso aí. Por exemplo, para mulheres com ovários policísticos, eu cortaria da dieta. Não pode, né? Inclusive, assim, né? A gente já sabe, agora me veio aquela imagem que tu trouxe na Jornada das Tentantes e que tu fez a diferença, né? O que é a dieta low carb. Tu colocou uma foto, então, com peixes, queijos, um pouquinho de carne e outra foto, então, com bacon, um monte de carne, né? Isso. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Então, a paciente, né, com ovário policísticos, né, parece que realmente a melhor dieta é a low carb, que a gente diminua a quantidade de carboidratos, né, porque o carboidrato vai, então, dar um susto no pâncreas, o pâncreas manda a insulina lá pra cima, a insulina faz o quê? Ela é um hormônio anabólico, então ela vai lá, pega aquele carboidrato e ela põe na pochete. Faz lipogênese, né? Isso aí, tá? E aí ela faz o acúmulo de gordura. A insulina também, ela vai lá no ovário e aumenta a produção de androgênios, que são os hormônios masculinos. O que o hormônio masculino faz? Aumenta a acne, queda de cabelo, aumento de pelos, e dentro do ovário, a testosterona, os androgênios que foram estimulados pela insulina, que a insulina subiu porque eu comi muito carboidrato, dentro do ovário a insulina aumenta também os androgênios, que causa atresia do folículo e piora na maturação. Isso eu vejo aqui dentro do laboratório. Paciente com ovário policístico que não consegue seguir uma dieta que não tenha picos de glicemia, de insulina, eu vejo dentro do laboratório que a qualidade daqueles óvulos é pior. Olha que legal. E esses dias, para quem me acompanha, e talvez essa paciente possa até estar nos assistindo, eu tive uma paciente que tinha feito fertilização e ela sempre dizia, não, eu não consigo emagrecer, eu não consigo. A gente fez o caso dela, não foi legal, a gente fez de novo, óvulos não foram legais, ela voltou e eu disse assim, seguinte, a gente até vai tentar de novo, mas a gente só vai tentar quando tu perder de 10 a 15 quilos. Ela me mandou uma mensagem no Instagram, eu fiz um videozinho e depois eu postei, então quem me acompanha deve ter visto. Que ela tinha perdido 12 quilos e tinha voltado a menstruar regularmente. Parabéns, não sei o que, deu mais 2 meses, ela ligou aqui. Eu não tô entendendo o resultado desse exame. O beta-HCG é altíssimo, né? Então, assim, só com a dieta e a perda de peso, ela já resolveu, né, aquela ação da insulina elevada dentro daquele ovário, o problema da maturação, o problema da ovulação, de formar um óvulo de qualidade, né? Tudo isso só com alimentação. O poder que o paciente tem de melhorar a sua vida só com aquilo que ele come.
né? Exato. O poder que o paciente tem. Então, assim, se eu virar a chave e se eu me conscientizar do poder que eu tenho, eu vou precisar muito menos do médico, muito menos de tecnologias, né? Para engravidar, para cuidar da minha pressão alta, né? A gente sabe que o hipertenso, se perder peso, se controlar a dieta, ele vai provavelmente ele vai conseguir deixar de usar medicamentos, né? Muitos deles, claro, não todos, né? Então, assim, é o poder que a gente tem. E a outra coisa, falando de carboidrato também, tá? Eu encontrei um artigo que comparava, então, a paciente magra, né? Mas que com uma ingesta rica em carboidrato, ela engravida menos. A paciente magra com ingesta rica de carboidratos tem uma qualidade de óvulo pior. É aquela paciente que eventualmente a gente tá lá fazendo a fertilização, tira óvulos e diz assim, eu tirei tantos óvulos, eu só consegui usar metade. Não, mas peraí, o que está acontecendo? Né? Então, é importantíssimo que a gente não se deixe iludir também pelo nosso peso. Não. A gente tem que se alimentar bem, independente do nosso peso. Exato. Né? Exato. Isso aí. E aí eu me remeto lá ao consultório, atendo muitos pacientes, por exemplo, com exames de sangue completamente alterados e magros. Exato. Exato. Então, e mais uma coisa, do carboidrato que eu me lembrei agora. Além do carboidrato, então, na paciente magra e obesa, né? Mas enfim, além do carboidrato poder afetar a maturação do óvulo, a qualidade desse óvulo, tem estudos mostrando que pacientes que usam muito carboidrato, especialmente as obesas, têm alteração na receptividade do endométrio. Então, vou pegar um exemplo, né? Uma paciente que vem receber óvulo. O óvulo não saiu dela, né? Sei lá, uma paciente de 45, 46 anos. Ela vem receber o óvulo. O óvulo veio de uma paciente bem nutrida, embrião lindo, perfeito. A gente coloca lá, a gente sabe que essa mulher tem uma taxa de gravidez menor, porque ela está acima do peso dela e eu sei que o aumento dos adipócitos aumenta a leptina, aumenta a insulina, isso provoca mais apoptose, que é morte das células, né, do endométrio e menor receptividade. Então, eu vou buscar um óvulo doado porque eu não faço mais um óvulo bom, então tá tudo resolvido. Não, eu tenho que fazer minha parte. E de novo, o paciente tem poder de mudar o seu resultado. Claro, não é sempre assim, mas é passinho por passinho. Passinho por passinho para que a gente possa conseguir melhorar o resultado final. Exato. Né? Então tá, saímos da padaria, não pegamos nada ali. Tá, ok. Só deixa eu pegar um gancho do que tu falou, da questão da positividade, da questão da depressão, enfim. Hoje em dia tem um chamado eixo cérebro-intestino, tá? Que se o intestino não tá legal, a gente pode ter uma tendência, existe evidência científica, de aumento de depressão, né? De apatia. Mas a microbiota intestinal está associada a um monte de coisa, né? Isso, exatamente. A depressão, doença cardiovascular. Isso, doença, né? sim. E agora a gente está vendo infertilidade também. Exatamente. Né? Então, a microbiota uterina também. Isso. Então, existem, por exemplo, cepas probióticas que são chamadas de psicobióticos. Então, por exemplo, quando a paciente vai e eu, enfim, vejo que ela tem uma situação assim, né, que ela tá mais para baixo e tal, eu uso cepas específicas e mando manipular esses probióticos para também tentar melhorar essa questão emocional dela. Então, isso eu acho show, assim, acho bem legal. Perfeito. Mas não pegamos nada da padaria. Não pegamos nada da padaria. Não da padaria convencional. Se for uma padaria low carb, com pãozinho de farinha de amêndoas, aí pode, né? Aí pode. Sim, aí daí põe numa frigideira com um olhinho de oliva e dá uma... Ai, delícia. Delícia, isso aí. Tá bom. Chegamos, então, na fruteira. Ok. Então, são os orgânicos. Isso. A gente vai preferir, então... as frutas vermelhas, talvez, que tem mais antioxidante. Isso. Né? O que mais tu sugere? O abacate. O abacate. Né? Digo também as frutas da época, né? Perfeito. Que isso tem menos agrotóxico também, isso, né? Isso. E eu
eu sugiro, assim, uma alimentação variada, assim, Perfeito. frutas variadas. Perfeito. Tá? A questão Perfeito. da uva eu acho importante também, né? As frutas vermelhas, por exemplo, tem algumas que são importantes para a questão de infecções urinárias, então cranberry. Perfeito. Isso. Mas a vitamina C, então, por exemplo, frutas cítricas, né? Para quem está precisando emagrecer, tem que lembrar que a vitamina C é que transporta o ácido graxo lá para dentro da mitocôndria para queimar gordura. A vitamina C, a provitamina A que tem nos vegetais e nas frutas amarelas alaranjadas, acho que é bem interessante também. Perfeito. Laticínios. Laticínios é controverso. Também acho. Controverso. Né? Bem controverso. Então, o que acontece? Prefiro que a pessoa não utilize o leite de caixinha, Claro. né, pela questão do alumínio, e tudo também depende da quantidade que ingere. Aí eu me recordo da minha mãe, por exemplo, né, adora tomar leite, né, então toma muito. Então aquele alumínio ele vai realmente, né, ter um efeito nocivo. Mas se a pessoa ingere uma quantidade menor, eu já não considero tão prejudicial. Mas tem que lembrar que todo nutriente de origem animal a gente absorve melhor. Então, por exemplo, cálcio, até a gente pode falar da questão das tentantes vegetarianas, enfim, né? Tudo que é animal a gente absorve melhor. Então, por exemplo, o cálcio do leite é melhor absorvível do que o cálcio do brócolis. O ferro do feijão é pior do que o da carne. Então, eu ainda vejo o leite como algo importante na dieta, apesar de terem estudos que mostram o poder inflamatório do leite. Tá? Exatamente. Então, assim, no meu consultório, cada caso é um caso. Perfeito. Então, se a pessoa tem aquele gosto pelo cafezinho com leite, né, pelo leite todo dia, uma vitamina, eu acabo incluindo no plano alimentar. A gente vai fazer opções. Isso, Né? A gente exato. vai fazer opções, né? Eu não vou exagerar, Isso. né? E aí a gente vai fazendo escolhas. Isso, né? Exatamente. Tá. Mas é controverso. Ok. Porque tem estudos contra e a favor. Exato. Assim como tem com o café. Tá. Né? O café também, né? Tô pulando o corredor aí. Tá. Mas o café também tem muita controvérsia, né? O que eu faço? Né? Teve um estudo que saiu, não sei se foi agora em 2019, eu acho que foi agora, que falou que, inclusive, né, que mostrou alguns dados dizendo que o café, além de não causar malefício, poderia aumentar a chance de gravidez, né? Claro que não é, assim, a maioria diz o contrário, mas a gente ainda não sabe, né? Na prática, bom senso. Isso. Né? Moderação. Diminui, moderação, né? Quem não lembra da história do ovo, né? Né? Nossa! Que foi um vilão e que hoje, né, ele tem que estar ali na dieta. Exatamente. Né? Então, Super assim, importante. às vezes, o que hoje é uma verdade absoluta, daqui um ano, daqui 10 anos, não vai ser mais. Então, Exato. né, se a gente não sabe nada de alimentação, o que a gente faz? A gente modera. Isso, Né? É bom senso. Exato. Né? Porque, assim, com bom senso, fica mais fácil. Tu não Exato. precisa nem ser muito, né? Açougue. Tá. Né? Então, assim, a gente já sabe que nos peixes, né, a gente vai ter o ômega 3, que a carne branca seria mais adequada, né, dentro da dieta mediterrânea, mas a carne vermelha também pode, com moderação, Tá. né? E aí, o que tu sugere, assim? Tá. Qual seria a tua dica, né, pensando nessa coisa da dieta da fertilidade, que é a dieta mais mediterrânea, o que tu sugere, assim, bem na prática, né? Tá. Tipo, quantas vezes por semana, Tá. o que tu acha que é adequado? A questão das carnes brancas eu concordo, frango e peixe, porém não se consegue o ômega 3 pelos peixes hoje em dia, tá? Porque o ômega 3, ele é como se fosse criado, né, no peixe pela alimentação das águas frias e profundas lá dos oceanos. Então, o peixe que é criado em cativeiro, ele não tem ômega 3. E muitas vezes o salmão também é pintadinho, né? Então, não se consegue. Eu normalmente suplemento os pacientes, dou mais ou menos umas 3, 4 opções de marcas, porque tem que ser marcas livres de mercúrio, certo? E com uma dose boa de ômega 3 que não tenha mistura de outras
outros tipos de gordura. Perfeito. Né? Então, às vezes, barato sai caro. Isso. Então, às vezes, algumas marcas bem mais baratinhas têm uma dose bem pequena do ômega 3. Tá? Acredito que fazer um rodízio das carnes eu acho legal. Eu acho que não tem que deixar também a carne vermelha de fora. Ela é uma boa fonte de zinco, de ferro, de B12. Então, dá para ter na alimentação, sim. Tá, perfeito. Ok. Corredor das bebidas alcoólicas. Tá. Então, o ideal seria não ingerir. Zero, tá? Então aí eu vou entrar, né? Tá. Para as minhas pacientes é álcool zero, Ok. né? Claro, eu vou fazer meu tratamento, né? Daqui 2 meses, tem uma festa, ok. Mas paciente que está tentando engravidar, né? É sempre o ideal. A gente já sabe, né? Gestante é álcool zero e tem um trabalho que mostra também que mais do que uma dose de álcool por semana já coloca essa paciente sob risco de menor chance de gravidez, tá? No homem, o álcool também vai estar associado a uma piora da qualidade seminal e a um aumento da fragmentação do DNA. Fragmentação do DNA, né, é quando o DNA lá do núcleo do espermatozoide, ao invés de ele ser uma fita inteira, ele tá todo quebradinho. E isso diminui a taxa de gravidez e, se engravidar, aumenta a taxa de aborto. Então, o homem também, né? Tudo isso que a gente está falando aqui não é só para mulher. Né? É para o homem também, né? Radicais livres, né? Aumentar a ingesta de antioxidantes, né? Ter uma vida saudável, se alimentar bem, não exagerar no álcool, né? O ideal seria não beber, né? Então, assim, eu chamei o corredor das bebidas, né? Na verdade, para fazer esse alerta, né? Que realmente álcool nas tentativas de gravidez e depois para quando a mulher engravidar é zero, né? É zero mesmo, tá? Muito bem. Então, eu não sei se tu tem mais alguma coisa, eu saí do supermercado já com a minha, a minha sacola. Uma eco bag, né? Isso, uma eco bag. Então, né? Eu voltaria um pouquinho lá na seção dos laticínios. Tá, perfeito. Vamos lá. Porque a gente tem que cuidar muito, assim, com o açúcar que está escondido nos alimentos. Perfeito, iogurte. Isso. Todo mundo acha que iogurte é super saudável, isso, né? Sim, iogurte, aquele bem rosa. Isso, açúcar e corante aumenta a inflamação. Perfeito, perfeito. Eu tinha esquecido de iogurte. Então, iogurte. Mas tem também opções legais, né, nessa prateleira. Então, o que é interessante? O que é um iogurte legal? É um iogurte que tenha leite e fermento só. Então, o iogurte branquinho aquele. Tá. Como é que a gente procura isso? Assim, são letras pequenininhas lá nos ingredientes. Então, às vezes as pacientes me mandam foto dos rótulos e aí tem uma lista desse tamanho de ingredientes. Todo alimento que tem uma listagem grande é ruim. Né? É muito processado. Muito processado. Mas hoje em dia, por exemplo, existe o kefir industrializado. Tem kefir industrializado. Tem o kefir, que também é a cultura ali do iogurte ali, que o kefir tem mais de 20 cepas probióticas, eu acho que é legal. Muito legal. Né? Muito legal. E tem opções com sabor, mas aí sem corante, daqui a pouco adoçado com stevia, então tem. Mas dá pra fazer escolhas boas ali, tá? Mas não de... muitas vezes eu recebo pacientes assim que querem emagrecer, que estão jantando iogurte com granola e banana. Alto índice glicêmico, granola com açúcar, iogurte daquele, né, rosinha e a banana. Então, às vezes as pessoas, elas têm... falta um pouco de informação também para algumas pessoas. E eu acho que é quase cultural. Isso. Né? Achar que o iogurte é sempre um bom alimento, a granola é sempre um bom alimento. Não, tem açúcar, né? Açúcar. Né? E claro, a banana ainda é o mais santinho dessa história toda, né? Exato. Mas não adianta, daí no conjunto, fica... é uma bomba. Do kefir, né? Só para pegar um gancho para ver como isso é uma realidade, né? Talvez tu não esteja habituada tanto com isso, mas nos últimos 2 anos, né? O que a gente tem visto de estudos falando sobre a microbiota, como uma microbiota alterada, especialmente a microbiota uterina, alterada com um baixo índice de lactobacilos, a paciente engravida menos.
Então, assim, isso também é uma estratégia, mas isso pode ser revertido pela alimentação. Sim, Né? sim. Claro, eu acabo prescrevendo, né, óvulos vaginais de lactobacilos e tal. Isso. Mas uma paciente que tiver realmente empenhada nessa coisa da alimentação mesmo, ela tem uma boa chance de conseguir tudo isso sozinha. Com Né? certeza. De novo, o paciente tem Tem o o poder poder. de mudar o seu destino. Exato. Né? Isso. E não existe só o kefir, né? Existe a kombucha. Perfeito. Isso aí. Que é um chá fermentado, que Aham. também é por doação. Tem algumas lojas, por exemplo, aqui na cidade, que vendem um kombucha pronto. Aí quando tu vai lá comprar, elas prometem que vai entregar um scoopzinho. Aham. Então é legal, eu indico essas lojas para que a pessoa consiga fazer o seu kombucha em casa. Perfeito. Então é excelente para tudo, assim, para Perfeito. imunidade, para regulação intestinal, melhora de microbiota. Tá? Então isso é show, assim. Perfeito. Fala para vocês observarem a alimentação de vocês. Eu digo que cada alimentação, às vezes, é uma batalha que a gente trava com a gente mesmo, né? Perfeito. Então, comecem a observar o que vocês estão ingerindo, a questão dos cafés. É café com açúcar? Quantos tomam por dia? Então, o dia a dia de vocês. Começam a observar o que vocês fazem e tentem melhorar dia a dia, pouco a pouco, refeição por refeição. Se numa deu uma tropeçada, na outra vai, né? A questão da adesão, né? Que tu falaste. Eu lido, assim, há 14 anos que eu tenho de formada com essa questão da adesão. Com certeza, isso é mais difícil. É muito mais difícil. Porque precisa de um movimento do paciente, Isso, né? Isso. Então, assim, não é uma coisa pronta, não. né? E aí entra, por exemplo, quando o paciente vem, e esse é um medo que eu tenho, né? Quando o paciente vem para um tratamento e talvez, né, uma situação que talvez ele já saiba que ele precisa de uma fertilização, né? Sei lá, trompas obstruídas, né? E aí o paciente vem com a sensação de que, bom, eu tenho um problema, eu vou fazer uma fertilização, a doutora vai pegar os meus óvulos, meu marido vai fazer ejaculação, vai pegar os espermatozoides, vão misturar, pronto, tá resolvido, porque o meu problema é das trompas, né? Mas isso é uma falsa ideia, porque o paciente tem que me entregar um material biológico de qualidade para que eu possa dar uma boa taxa de gravidez para ele. E eu tenho que devolver esse material biológico, né? Que eu fiz um processo quase que mecânico, né? Que foi aproximar o óvulo do espermatozoide. E aí, quando eu devolvo esse embrião para o útero dessa mulher, eu preciso, vamos fazer uma coisa meio figurada, eu preciso que ela cuide dele, né? Claro, eu vou ter óvulo de pior qualidade que é intrínseco daquela mulher, né? Espermatozoide também, que é intrínseco, independente do que a gente vai fazer, é daquele jeito. Ou pela idade, né? Ou porque aquela mulher tem essa característica, né? Então, isso... Ok, isso talvez seja uma coisa que a gente não consiga mudar, mas é importante, de novo, passinho por passinho, né? Exato. Atitude por atitude, a minha ação. Então, ok, eu vou fazer a minha fertilização, vou fazer meu tratamento, mas o que eu estou entregando para conseguir receber de volta? Então, esse é o movimento que o paciente precisa fazer, né? Eu faço a minha parte, a embriologista faz a parte dela, a enfermeira, mas o paciente precisa também estar, né, motivado para que isso aconteça, né, porque é ele que vai me entregar o material biológico dele e ele precisa fazer essa mudança, né, ele precisa ter essa atitude positiva, né, é a participação dele. E eu vejo como o médico hoje precisa do profissional nutricionista. Ai, que bom, né? Que bom ouvir isso. Não, mas a gente precisa, porque assim, eu sei, né, eu sei dizer mais ou menos para as minhas pacientes, né? Consigo dar uns puxõezinhos de orelha, mas essa coisa, imaginar o supermercado, é difícil até para mim, né? Quando eu vou fazer o meu supermercado, é difícil, não é fácil, né? Então, cada vez mais a gente precisa de vocês mesmo, né? E esse trabalho multidisciplinar, né? A nutricionista, a psicóloga, a enfermeira, eu vejo que, né, tem uma enfermeira aqui maravilhosa que dá um apoio enorme para as pacientes, né? As minhas técnicas, a minha embriologista que veste a camiseta, é quase como se ela estivesse fazendo o bebê dela, né? Então, assim, é isso aí.
É isso aí. Né? Que Tem bom. que trabalhar todo mundo junto, vamos fazer mais live pra disseminar conhecimento, que isso é muito legal. Exato. E falar pra todo mundo que tá assistindo que se alimentar bem é bom. Claro, Não precisa pode ser ser gostoso. gosto, né? Dá pra fazer preparações saborosas, então dá pra ser feliz. Isso aí, comendo bem. bem. Exatamente. Perfeito. E que bom, eu Isso aí. fico muito feliz pela oportunidade de Que estar bom, aqui. Fico feliz que tu gostou. Tá, Foi muito, ótimo, muito. adorei. Tá. Né? Me desculpa que às vezes eu falo demais, né? Falo demais, falo, mas que eu começo a ficar Fala demais e fala bem, né? Que bom, adoro. Tá bom, gente? Tem uma pergunta, vamos ver. Então, gente, nós vamos encerrar. Foi ótimo, mais de 1 hora de live, interação de vocês sempre muito bom. Quero agradecer a Dani, eu que agradeço. Adorei, foi muito legal, tá? E agora, aos pouquinhos, a gente vai disponibilizar, então, trechos dessa live, que pra mim foi muito boa, porque eu aprendi também. E, claro, eu vou marcar uma consulta contigo. Tá. Não vai comigo, né? Não vai comigo, né? Não, porque eu já fui. Tá bom, gente? Tchau, tchau, boa noite Tchau, e até a próxima. boa noite. Um abraço. Até. Tchau.